Boa noite, Teresópolis. Estamos começando mais um programa OAB em Foco. Lembrando que toda quinta-feira o programa OAB em Foco é ao vivo e você pode ligar para o 2742-0206. Eu hoje vou começar o programa mandando um grande abraço para um amigo da Fonte Santa, o João, uma pessoa maravilhosa. Eu tive o prazer de conhecer o João tem umas 3 semanas, o João e sua família, a dona Sueli, a Gabriela. Um beijão para todos vocês, um beijo no coração, e eu sei que eles estão assistindo. Então, muito obrigado pela audiência também, tá bom? João, dona Sueli e minha amiga Gabriela. Hoje nós vamos falar sobre Previdência Social, aposentadoria. E para isso nós trouxemos novamente aqui nos estúdios da Diário TV o doutor Rafael Badini, que é o procurador federal locado aqui no INSS, aqui na Praça Olímpica, em Teresópolis. Nós faremos um pequeno intervalo comercial e voltamos em seguida com a entrevista com o doutor Rafael Badini. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Hoje, o doutor Rafael Badini, trouxemos ele de volta porque o doutor Rafael esteve aqui no programa há uns meses e repercutiu bastante a presença dele aqui, muitas pessoas fazendo perguntas sobre direito previdenciário, e por isso nós do OAB em Foco fizemos um novo convite para o doutor Rafael. Doutor Rafael, é um prazer imenso tê-lo aqui, só temos a agradecer. O senhor saiu direto do trabalho e veio aqui para o programa, já que toda quinta-feira o programa é ao vivo. Então, muito obrigado pela sua presença novamente. Sua boa noite aí aos telespectadores. Obrigado, Nelson. Eu que agradeço pelo convite. Primeiramente a você, pois a OAB, responsável pelo programa. É muito interessante estar aqui e você sentir o retorno dessa participação nas ruas. E eu não achava que a visibilidade do programa era tão grande, e principalmente entre pessoas que não são do meio jurídico. Pessoas que não trabalham, que não militam na área. Eu recebia elogios e perguntas e críticas de várias pessoas na rua, dos porteiros do meu prédio, de pessoas que eu nem conhecia, e até hoje eu vou atender a um pedido deles, vou tentar falar um pouquinho mais fácil, coisas difíceis, você me pergunte de novo, eu traduzo, para que todo mundo entenda e possa aproveitar as informações que a gente vai dar aqui hoje. E também vou te pedir licença para mandar um beijo para os meus filhos, que estão em casa, esperando o pai chegar e o pai não chega. Então, um beijo para a Jade, para o João, para a Bia, para a minha esposa Patrícia, que tem paciência para aguentar essas nossas rotinas um pouco diferentes, esses nossos horários, porque os advogados sofrem bastante porque não tem um horário fixo. Eles trabalham até tarde, começam muito cedo, mas é uma cachaça, a gente gosta muito. E obrigado por esse espaço novamente. E vamos tratar do que interessa, vamos para o direito previdenciário, para as dicas. Tá certo. Tá certo. Vamos lá. Eu vou começar dizendo o seguinte: tem certos detalhes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que a gente não percebe o funcionamento e a necessidade desse tipo de prestação de serviço às vezes. Bom, a sociedade, quer dizer, nós, as pessoas, formamos um grupo social. E esse grupo social, para conviver em harmonia, ele precisa de regras sociais, são de leis. São as leis, são as normas que regulam o convívio da sociedade, tá certo? Então, se uma pessoa infringe a lei, a norma, é necessário que haja alguém que vigie essas normas e que puna aquela pessoa que infringiu aquela lei. Quem é essa figura que vigia o cumprimento, a obediência dessas normas? É o Estado. O Estado representado pelos políticos que nós elegemos, tá certo? Então, esse Estado, às vezes, funciona até como um pai, né? Ele tem uma atitude paternalista em relação a nós, os seus, vou chamar de súditos, como disse Maquiavel. E uma das funções desse Estado, enquanto pai, é se preocupar com o futuro dos filhos, nosso futuro. E o que é o futuro de um trabalhador? O futuro do trabalhador é, após um determinado período, ter a sua fase de descanso, a sua aposentadoria. E pensando nessa fase de descanso, o Estado teve que criar mecanismos para garantir ao trabalhador essa possibilidade de ter, no fim de sua fase de trabalho, uma chance de ter um descanso
e ser remunerado nessa fase do descanso. É a conhecida aposentadoria. Dr. Rafael Badini, qual é o órgão do governo que trata da aposentadoria? Nós já sabemos, por isso que ele está aqui. Mas qual é o órgão do governo que trata da aposentadoria? E mais ainda, vou fazer a pergunta: como esse órgão consegue pagar essas aposentadorias? De onde vem o dinheiro que sustenta essa instituição que o senhor representa? Bom, Nelson, vamos começar aqui tratando essa questão com essa explicação prévia que você deu muito boa sobre o funcionamento da nossa sociedade com relação às leis. Bom, para responder a primeira questão, que é fácil, qual é o órgão, a partezinha do Estado que cuida dessa questão das aposentadorias? E não só das aposentadorias. A gente sabe que de outras questões afetas à proteção da sua mão de obra, da minha mão de obra, seja ao final dela, pelo transcorrer do tempo, pela chegada a uma determinada idade, seja por percalços, por acidentes no meio do caminho. Qual é esse órgão? É o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Esse órgão, o Instituto Nacional do Seguro Social, ele está ligado a um ministério, que é o Ministério da Previdência Social. E para os advogados, a gente é necessário esclarecer que o INSS ele tem a natureza jurídica de uma autarquia. O nome desse órgão é uma autarquia. E o que seria uma autarquia? É legal a gente explicar. Às vezes o Estado acha necessário, pela complexidade das funções que aquela partezinha dele vai desempenhar, que essa parte tenha um pouco mais de autonomia, que tenha um pouco mais de estrutura, que tenha um pouquinho mais de preparo mesmo para exercer aquela função. E que seja um pouquinho mais desvinculada da estrutura dele. Então ele pega e cria uma figura que a gente denomina no direito de autarquia. É o nome dessa figura um pouco mais isolada, porque ela não é tão vinculada, não vou dizer vinculada, tão ligada ou tão próxima ao Estado como um ministério, como uma secretaria, que você tem sim autonomia, mas uma autonomia reduzida. Já a autarquia, ela tem uma maior autonomia, porque ela pega uma série de competências, uma série de atribuições que seriam do Estado e vai resolvê-las. E ela precisa dessa autonomia, porque as questões, às vezes, são muito específicas, são muito técnicas, requerem uma atenção muito grande. Então, para isso, o Estado criou, para as questões previdenciárias, o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, que na nossa história já teve vários nomes, já se chamou INPS, antigamente se chamava IAPAS, só que se a gente for falar de histórico de previdência, a gente precisa de um programa só para isso. Hoje em dia, se chama INSS, é o Instituto Nacional do Seguro Social. E uma questão interessante, como é que essa parte do Estado arruma dinheiro para financiar todos esses benefícios que ele se pretende entregar às pessoas que necessitam? A gente tem que lembrar que tudo que o Estado faz pela gente, é a gente que paga. Mas como a gente paga isso? Como é que a gente financia essas ações do Estado? Seja na área de saúde, seja na área da previdência, seja na área da assistência social, na parte de infraestrutura, como é que a gente capta esse dinheiro? Como é que a gente entrega esse dinheiro para o Estado? A gente sabe, existem os impostos, existem as taxas, existem as contribuições, mas são várias as maneiras que você injeta o seu dinheiro no Estado para que ele financie as ferramentas necessárias para o seu bem-estar. Então, para previdência, vamos aqui tratar do assunto da noite. Como é que a gente financia a previdência? A saúde é fácil a gente detectar de onde vem o dinheiro, porque a gente tem uma previsão legal e constitucional que é através dos impostos. Então, o imposto que você paga, o imposto de renda, o seu IPVA, tudo isso vai para uma conta única e financia a saúde, é fácil. Mas a previdência, ela tem uma contribuiçãozinha que ela como é que eu posso dizer, não é vinculada pela sua destinação, mas ela tem um caminho certo. É para financiar esses benefícios previdenciários. Mas muita gente cria confusão com relação a essa contribuição, esse valor que você paga ao INSS, ou na verdade que você entrega ao Estado para que ele financie todo esse sistema. E hoje eu queria tentar colocar um pouquinho, jogar uma luzinha, uma quantidade maior de luz sobre esse assunto. Então, acho que inicialmente a gente tem que fazer certas definições. Primeiro, a gente sabe que a nossa lei maior é a Constituição. Nela estão todas as regras gerais sobre o funcionamento da nossa sociedade. E lá na Constituição, a gente tem definido que todo mundo
toda a sociedade vai financiar a Previdência, vai financiar a Seguridade Social. Mas como que ela vai financiar essa Seguridade Social? E a Constituição, ela dá uma ideia, ela faz o primeiro enquadramento. Você teria contribuições dos empregados, das pessoas que trabalham, contribuições das pessoas que ganham sobre esse trabalho, que são os empregadores, as empresas. Você teria a contribuição da sociedade como um todo. Mas como seria essa contribuição? Por exemplo, você sabia, Nelson, quando você joga na Mega Sena, você contribui para a Previdência Social? O percentual destinado. Sim, sim. Então, a gente tem essa fonte de financiamento pulverizada em todas as nossas ações do dia a dia. Então, não é só com o seu carnezinho que você contribui todo mês, você que é o trabalhador autônomo, hoje conhecido como contribuinte individual, que você dá dinheiro ou que você cede esse dinheiro ao Estado para financiar a Previdência. Não, existem várias fontes. Então, é interessante a gente saber, primeiro, quais são os dois grandes grupos de recursos para financiar a Previdência. O primeiro grupo, a gente sabe, é o mais comum, são as contribuições dos empregados. E como essa contribuição, ela chega no dia a dia? Como é que você vê essa contribuição no dia a dia? Você tem, por exemplo, a pessoa que trabalha para uma empresa, para uma grande empresa. Essa pessoa, dependendo do valor que ela recebe todo mês, ela contribui com uma parte para a Previdência. Por exemplo, quem ganha hoje, eu trouxe uma colinha aqui, porque eu não ia decorar isso nunca, até R$ 1.040, contribui com 8% do que ganha para financiar a Previdência Social. Então, por exemplo, se você ganha hoje um salário mínimo, R$ 510, você vai contribuir com algo em torno de R$ 48, 46, 48 reais. Eu não sou muito bom de conta. Se você ganha mais de R$ 1.040, fica entre R$ 1.040 e R$ 1.733, você já vai contribuir com 9% dos seus ganhos. E se você ganha acima de R$ 1.733, você já vai contribuir com 11% dos seus ganhos. Essa é a parte que você, empregado, está pagando a Previdência. Tá? Não vamos confundir com o segundo grupo de contribuições que a gente vai falar, que é a contribuição do empregador, daquela pessoa que tem o lucro com o seu trabalho, do dono da empresa, da pessoa que, não, apesar de não ter lucro, tem os benefícios do seu trabalho, que é o empregador doméstico. Então, você, empregado, a primeira maneira de você contribuir com uma alíquota, um pedacinho de 8%, 9% ou 11% do que você ganha todo mês, dependendo da sua faixa salarial. Esse valor, existe aquela responsabilidade da pessoa que lhe paga, da empresa, do empregador, de reter esse valor na sua folha. Então, isso já sai, quando você recebe o seu salário, você já recebe descontada essa contribuição. Só que é só ela que financia o sistema, aquele benefício que você vai receber quando você precisar, quando você estiver mais velho ou quando você estiver doente. Não, não é só essa contribuição. Existe um segundo grupo de contribuições, que são as contribuições, na verdade, ainda é uma divisão desse primeiro grupo, que são as contribuições das pessoas que não têm patrão. São as pessoas que trabalham por conta própria. Antigamente, a gente chamava essas pessoas de trabalhadores autônomos, contribuintes autônomos, a pessoa que se vira sozinha. Hoje, a gente chama essas pessoas de contribuintes individuais. E como é que essa pessoa paga? Essa pessoa, ela tem uma alíquota um pouco maior. É uma alíquota de 20%. Mas de 20% sobre o quê? De 20% sobre o que ela declara ganhar. Porque como ela não tem um patrão, como ela não tem uma estrutura na qual ela está inserida, ela trabalha sozinha, ela mesmo determina a hora que ela levanta, a hora que ela dorme, o quanto ela trabalha, só ela sabe o quanto ela ganha por mês. Então, essa pessoa declara, aproximadamente, ela pode dizer, olha, eu ganho, obedecidos os limites legais, um salário mínimo ou teto de previdência, ela pode escolher ou determinar o valor que ela ganha todo mês, de acordo com o valor que ela ganha, ela tem que contribuir 20% daquele valor. Por exemplo, se eu ganho R$ 1.000, eu vou pagar R$ 200, vou contribuir com R$ 200 para o financiamento do sistema. E nesse ponto a gente acha que tem que cumprir uma missão, Nelson, que muita gente conhece muito bem esse sistema. Olha, se eu sou trabalhador autônomo, contribuinte individual, eu tenho que pagar 20%. Se eu sou empregado, eu pago 8%, 9% ou 11%. Mas tem uma segunda figura dentro desse contribuinte individual. E da onde ela saiu, Nelson? A gente tem uma previsão na Constituição que diz mais ou menos assim, olha, a gente vai tentar facilitar o acesso a esse sistema da Previdência, que é um sistema contributivo, você tem que pagar para participar, a gente falou sobre isso no outro programa. Eu vou facilitar a entrada das pessoas nesse sistema, porque às vezes
É pesado para uma pessoa contribuir com 20%, ainda que seja sobre o seu salário mínimo, R$ 510. Então, pagar R$ 102, aquela pessoa, poxa, que faz o seu serviço de forma desvinculada de uma empresa, por exemplo, você tem um mecânico autônomo, um taxista, você tem uma manicure, quer contribuir, quer participar do sistema, quer ter aquela segurança, mas às vezes não pode dispor dos 20%, dos R$ 102. Existe uma figura que foi criada, Nelson, em 2006, pela Lei Complementar 123, não estou colando, não está escrito aqui, eu decorei isso antes de vir para cá, porque eu acho interessante trazer essa informação, onde você pode contribuir com 11%. Você dá uma reduzida, então hoje 11% equivaleria, se a gente falar em termos de salário mínimo, a 55, 56, 57 reais, e a gente tem acesso a essa proteção, só com uma diferença. O único benefício que você não teria acesso, a princípio, seria a aposentadoria por tempo de contribuição. Porque a gente viu naquele outro programa, a gente tem vários tipos de aposentadoria, uma por idade, que você precisa chegar a uma determinada idade, ter cumprido um pequeno tempo de carência, algo em torno de 15 anos, você está dentro do sistema contribuindo, você se aposenta por idade. Então, nessa modalidade facilitada, reduzida, onde você paga 11% sobre o salário que você declara ganhar, você só não teria acesso a essa aposentadoria por tempo de contribuição, mas você tem acesso ao auxílio-doença, você teria acesso ao salário de maternidade, você tem acesso à aposentadoria por invalidez, à própria aposentadoria por idade, ao auxílio-reclusão e a todos os outros benefícios da Previdência Social. Só não teria acesso à aposentadoria por tempo de contribuição. Tá certo. É importante lembrar, dentro da fala do Dr. Rafael Badini, uma situação muito corriqueira no nosso mercado de trabalho, referente ao primeiro grupo que ele mencionou, que é o grupo do trabalhador de uma empresa. Existe um detalhe a ser observado, que é a carteira assinada. O seu vínculo com o INSS é registrado através da carteira assinada. Então, é importante que você observe o seguinte: a lei diz que você não pode adentrar no ambiente de trabalho sem entregar a carteira de trabalho ao seu contratante. No primeiro dia, você já tem que chegar no seu local de trabalho com a carteira em mãos. O patrão tem até 3 dias para realizar o registro, para formalizar. Não é que o registro não esteja pronto. Quando você entra, ele já está lhe contratando. A lei faculta ao contratante, ao empregador, registrar um período de experiência de 90 dias. Durante esse período de experiência de 90 dias, o trabalhador tem direito ao INSS e, para isso, o contratante tem que fazer o recolhimento e ao FGTS. Ele não tem direito ao aviso prévio em caso de o contratante não querer manter o contrato de trabalho após os 90 dias. Então é importante que você observe isso. É comum as pessoas trabalharem de uma forma informal, sem o devido registro na carteira de trabalho. O que isso acarreta? Acarreta em fraude ao INSS, no primeiro momento, e acarreta no fato de que você não está contando tempo para a sua aposentadoria por prazo, por tempo. Não é isso, doutor? Então, eu preciso fazer um pequeno intervalo comercial e eu vou voltar no bloco seguinte com o doutor Rafael Badini explicando essa situação do empregador que não faz o devido registro e qual crime ele está cometendo ao não repassar para o INSS a verba devida no recolhimento do INSS. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltamos em seguida. Fique com a gente. (21 horas 25 minutos) nessa noite de quinta-feira, dia 25 de novembro. Ao meu lado, o Dr. Rafael Badini, procurador federal, que está falando sobre Previdência Social, aposentadoria e INSS. Doutor Rafael, no bloco anterior a gente terminou chamando atenção para a importância do empregado ter a sua carteira de trabalho devidamente assinada, registrada, para contar tempo de aposentadoria
e para que o empregador faça o recolhimento. O senhor já disse de 2 grupos que contribuem para a Previdência Social. Seria o trabalhador empregado, que trabalha numa empresa, e o trabalhador informal, o profissional liberal, que paga lá o seu carnê, tá certo? E tem a contribuição do empregador também, que eu queria que o senhor explicasse isso melhor para a gente. Então, são 3 fontes arrecadadoras na realidade. E que o senhor dissesse para a gente se é crime e qual crime incorre o empregador que não recolhe o INSS do seu empregado. Bom, Nelson, é interessante a gente demonstrar que essas são as principais fontes, realmente. A gente tem outras fontes de arrecadação, você tem um segurado facultativo, mas eu não quero tomar o tempo para eu poder responder essa questão que você colocou, que é muito importante. Às vezes até melhor que a gente trazer outras informações que não são muito práticas. Você me perguntou uma coisa muito importante. É crime o empregador que deixa de repassar a Previdência, essa contribuição, aquela de 8%, 9% ou 11%, que ele descontou do empregado? É crime, se chama apropriação indébita previdenciária e da cadeia, responde processo, e tiver dar acesso a um direito. Porque a lei ela traz um mecanismo que até pode parecer fácil. Olha, segurado empregado, o trabalhador, ele é um segurado obrigatório. O que quer dizer? A partir do momento que ele começa a trabalhar, que ele entra numa relação que ele vai ganhar dinheiro, ele está automaticamente dentro do sistema da Previdência Social. Mas como é que a Previdência Social vai saber que essa pessoa está trabalhando, que essa pessoa está enquadrada? A lei fala em enquadramento automático, mas como a Previdência vai saber? É através da comunicação que esse empregador vai fazer o INSS. Por quê? Ele vai assinar a sua carteira, ele vai ter a obrigação de inserir aquelas informações numa guia específica, muita gente conhece como GFIP, é a Guia Fiscal de Informações da Previdência Social, onde ele vai colocar o seu nome. Olha, Nelson agora está trabalhando na minha empresa. Ele começou no início do mês, ele ganha tanto. E a Previdência vai saber que você existe, que você é um segurado obrigatório e que ele, empregador, tem a obrigação, além de repassar aquele dinheiro que é seu, aquela contribuição que é sua, que ele segurou antes de pagar o seu salário, porque é a responsabilidade dele segurar, que ele, além dele ter essa obrigação de repassar esse valor, ele tem que pagar a contribuição dele, que nesse caso ele vai pagar 20% sobre os valores que ele gasta de salário na folha de pagamento dele mensal. Então essa é a contribuição do empregador, além de outras. Existem outras contribuições, por exemplo, o empregador que tem um ambiente de trabalho muito perigoso para você trabalhar, que você está exposto a agente químico, que você está exposto a fogo, insalubre, esse cara vai pagar um dinheirinho além dessa contribuição de 20%. Não vale a pena aqui a gente detalhar, porque a gente está num programa um pouco mais informal, mas esse cara vai pagar mais um pouco. Tem, por exemplo, o empregador que tem aquela agroindústria, ele também tem uma contribuição diferente. Então, tem contribuição. Então, o fato de você não ligar para essa omissão, não assinou minha carteira, eu vou ganhar mais, não, é uma ilusão, porque você pode até achar que aqueles 8%, 9%, 11% que você deixa de pagar, deixa de recolher, vai ser melhor para você, mas você vai estar fora do sistema. E mesmo o empregador que diz para você, olha, você está dentro do sistema, estou assinando a sua carteira, mas não repassa esse dinheiro, ele está pegando um dinheiro que não é dele e colocando no bolso. E por isso é crime. Esse fato é crime, essa apropriação desse dinheiro. Aí vem outra pergunta que eu lhe faço, doutor. E o empregador que tem consciência dessa situação e quer se manter em dia, quer estar em dia com o INSS? Ou seja, ele tem uma dívida previdenciária, tá certo? E ele quer sair dessa situação, ele quer ficar em dia. É possível e como ele age? Vamos lá, é possível. Eu vou te dar algumas informações gerais sobre o assunto, mesmo porque o INSS diretamente passou a não mais cuidar dessas contribuições de empregado a partir de 2007. Isso passou a ser atribuição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da Receita Federal. Então, essa arrecadação de contribuições, ou essa denúncia espontânea, por exemplo, chega um empregador, olha, eu estou em dificuldade, eu não recolhi, ou eu tenho uma dívida muito grande, eu preciso parcelar isso, eu sofri uma condenação num processo trabalhista e tenho que pagar um valor grande, eu quero parcelar isso tudo, ele tem que se dirigir à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Vai à Receita Federal e existem várias leis sobre parcelamentos, já existiram inclusive leis que deram a
anistias de juros e multa para pagamentos à vista. A época, infelizmente, desse último benefício já passou, mas existem outros benefícios onde você pode parcelar em várias vezes e você fica fora das outras punições que você poderia sofrer. Então, preste atenção, a Receita Federal tem um site próprio, receitafederal.gov.br. Você entra lá, tem o link empresa e pessoa física. Você entra lá, vai estar outros serviços, clique em parcelamentos e agende, porque agora a Receita Federal só te atende com agendamento. E esse agendamento é feito pela internet. Se você não tem acesso à internet, você pode se dirigir ao balcão da Receita Federal. No entanto, essa senha que lhe dão no balcão da Receita Federal não tem prioridade sobre as senhas agendadas pela internet. Então, se você tem uma dívida com o INSS e gostaria de parcelar, entre no site da Receita, busque lá parcelamento e agende a sua entrevista na Receita Federal. Doutor Rafael Badini, deixa eu lhe fazer outra pergunta. O INSS, ele chamou para si a responsabilidade de bancar a aposentadoria do cidadão. Para isso, ele precisa recolher as contribuições sociais e criar um bolo, uma caixa, de onde ele vai tirar mensalmente o valor suficiente para pagar a aposentadoria do cidadão que ganhou esse benefício. Só que existe a preocupação do seguinte, tiveram vários comentários, vários boatos, que a Previdência Social estaria falindo. Por quê? Porque existe um bolo de dinheiro, mas o número de aposentados seria muito maior, porque a população está envelhecendo, está vivendo mais, graças a Deus, que tomara que esse percentual continue aumentando. Então, como é que é feito esse equilíbrio do sistema, onde existe um caixa único, né, e a torneira aberta para milhões de brasileiros? Uma coisa importante, Nelson, que você falou e que as pessoas têm que tomar consciência disso, é que realmente a ideia é de caixa único. A gente tem que diferenciar a previdência pública da previdência privada. Quando você vai a um banco pagar a sua previdência privada, você sabe que aquele dinheiro que você leva para o Bradesco, para o Banco do Brasil, para o Itaú e outros bancos similares, ele é seu. Você está colocando numa conta só sua, a conta do Nelson, a conta do Rafael. Já essa contribuição, olha o nome, Nelson, que bonito, que é o nome, às vezes explica a função da coisa. A contribuição que você dá para financiar a Previdência, ela é uma contribuição, ela vai para um caixa único que vai financiar todo mundo e as mais diversas situações. A gente faz até uma brincadeira, porque tem muita gente que vira e fala, olha, mas eu paguei pelo meu benefício, eu tenho direito a ter... Realmente, você contribuiu para o sistema, só que às vezes o reflexo do que você pagou não custeia nem o seu benefício. Por exemplo, vamos pegar o caso de um contribuinte individual, que vai pagar 20% sobre R$ 510, R$ 102. Ele vai, por exemplo, para ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, estou pegando o que você vai pagar mais, você vai ter que pagar 35 anos daquele valor, por caso de um homem, 35 anos. Aí eu fiz uma continha aqui, vou até olhar a minha cola, porque eu achei que esse assunto ia aparecer e achei legal a gente fazer. Por exemplo, essa pessoa vai pagar algo em torno de R$ 1.224 por ano. Por ano. Vezes 35, a gente teria R$ 42.840. É um bom dinheiro. É um bom dinheiro. Imaginemos que isso seja corrigido num ponto de igualar a inflação, para que esse dinheiro não perca nenhum valor durante esses 35 anos. Se você for dividir, esses 42.840 vai dar para ele pagar somente 7 anos de benefício de salário mínimo. Imagine que você começou a trabalhar aos 18, mais 35, 53 anos. O seu dinheiro só daria para pagar a sua aposentadoria por 7 anos, até os 60. Mas e se eu viver até os 80, Nelson? Quem vai pagar? Então é o sistema que vai custear. Então a gente tem que tirar da nossa cabeça a ilusão de que é só a nossa contribuição que custeia o sistema. E Nelson, eu nem falei sobre auxílio-doença, que você sabe que você tem uma carência de 12 meses só. Peraí, em 12 meses eu não vou ter dinheiro para pagar 2 ou 3 benefícios. Essa pessoa pode precisar Explica, ficar um isso ano. que o doutor Rafael quis dizer é que o segurado do INSS, ele tem uma carência de 12 meses para poder ter acesso ao auxílio
saúde, auxílio, doença. Isso. Tá Em certo? regra, contribuição mínima de 12 meses. Tem algumas doenças que são aquelas doenças assim que a gente pode dizer que elas não têm um curso muito bem definido, que aparecem de repente, ou o próprio acidente de trabalho, que dispensa essa carência. Sim, são exceções. É aquele caso que a gente conversou. Imagina, com um dia de trabalho, a pessoa perde o dedo. Então, ela vai precisar ficar em casa um tempo se recuperando. Então, não há que se falar em carência, mas a regra é ter uma carência. Cada benefício tem a sua. A gente, da outra vez, falou um pouquinho sobre, por exemplo, a aposentadoria por idade, só para a gente lembrar, tem uma carência de 180 contribuições. 15 anos, não precisa ser contínua, mas tem 15 anos de carência. Então é interessante a gente lembrar esse aspecto, que o sistema todo se banca, é uma compensação. E é interessante também a gente ter a consciência, enquanto cidadão, de que a gente também tem que proteger esse sistema, porque como o Nelson falou, senão ele vai falir. Hoje a gente sabe, é deficitário. O sistema não se paga, o sistema vira a cada ano devendo mais. Então a gente tem que ser consciente. Por exemplo, a gente tem que alertar e ficar ligado, e até se souber de algum caso, por exemplo, de pessoas, às vezes, que simulam contratos de trabalho para ter acesso a um benefício. Nunca trabalharam para ninguém, fraudam um vínculo numa carteira, ou pedem para alguém, olha, eu sei que você tem uma empresa, me coloca lá de funcionário, eu estou todo quebrado, daqui a um mês a gente faz uma perícia e eu estou fora, já não te dou mais custo nenhum. Isso o que está acontecendo? Tá bom, muita gente pensa, é muito dinheiro, um casinho só não vai abalar essa estrutura. Mas se você somar todos os casos, você tem a realidade que a gente tem hoje. Um sistema que, para você conseguir um aumento de 7%, você viu a discussão que aconteceu em termos políticos nesse último ano, né? Então a gente tem que preservar esse sistema. Pensar. Fora as georginas da vida, né? Fora esses desvios que a gente tem aí. Infelizmente, o dinheiro público... muitas vezes você bota o ladrão para tomar conta do dinheiro público. Então, você já viu, né? É muito complicado. Doutor Rafael, vou falar um pouquinho sobre, o senhor tocou aí, invalidez. Eu tinha até uma noção, que o senhor já me mostrou aqui que eu estava errado, porque eu tinha noção de que a aposentadoria por invalidez fosse uma coisa já definida. A pessoa foi aposentada por invalidez. Mas aqui no intervalo comercial, nós tocamos nesse assunto, e o doutor Rafael falou assim, não, Nelson, não é assim. E eu queria que o senhor explicasse para o telespectador o que é, na verdade, a aposentadoria por invalidez, se ela é definitiva, não e por quê. Entendi. Vamos subir a escadinha para as pessoas entenderem melhor em casa. Quando você fala em auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, você fala na seguinte situação, olha, a tua força de trabalho está comprometida por um mal que afetou a sua saúde e você não consegue trabalhar. Mas são duas situações. Primeiro, você não consegue ser advogado, exercer a sua função como advogado. A segunda, e por um tempo curto, por exemplo, olha, eu estou com uma doença, eu estou com uma gripe muito forte, uma pneumonia e que eu não vou poder trabalhar durante 2 meses. Essa é uma situação. A outra situação é a seguinte, olha, eu estou com um quadro de saúde tão grave que eu não consigo realizar nenhuma atividade para sustentar a minha família e esse quadro é indefinido, eu não sei quando ele vai melhorar. Por exemplo, imagina uma doença ortopédica muito grave, onde a pessoa tem, por exemplo, dificuldade em mexer os membros, não consegue andar, tem dificuldade em caminhar daqui até um outro cômodo. Essa pessoa, e não há uma previsão, daqui a 6 meses você vai estar bom. Então, a gente tem que analisar essas duas situações. Para a primeira, que é mais rápida, a gente tem o auxílio-doença. Uma questão temporária, onde a pessoa vai ficar um curto tempo recebendo aquele benefício. E ela recebe até um pouco menos do que uma aposentadoria por invalidez. Já a aposentadoria por invalidez é aquele caso, olha, o quadro de saúde é grave, você vai ficar um longo tempo sem poder trabalhar, mas pode ser que um dia você retome a sua força de trabalho, a sua possibilidade de trabalhar e de se sustentar por meio da sua própria atividade. Então, a aposentadoria por invalidez, a gente tem previsto na lei um mecanismo onde é necessário se submeter a certas revisões, a comparecer ao INSS para que possa ser verificado o seu quadro de saúde, porque o nosso quadro de saúde muda. De um dia para o outro, a gente pode estar melhor ou pode estar pior. E a lei prevê como uma obrigação dessa pessoa que está recebendo, seja o auxílio-doença, como a aposentadoria por invalidez, comparecer ao INSS. Na aposentadoria por invalidez, esse prazo é um pouco maior. Então, em regra, a gente tem mais ou menos de 2 em 2 anos uma convocação para comparecimento do INSS. Por isso que às vezes as pessoas acham que aquele benefício é definitivo. E não é. Então, essa pessoa, ela, além de ser obrigada por lei a comparecer ao INSS
para submeter essa perícia de revisão, a esse exame, ela é obrigada também a cuidar da sua saúde. Tá, mas posso fazer uma intervenção? Pode, à vontade. Tá, agora eu vou falar uma coisa que eu imagino que o telespectador possa estar pensando. Claro. Essa perícia, é comum a gente ouvir a seguinte reclamação. A pessoa, por exemplo, tem um problema cardíaco e a perícia dele é feita por um ortopedista, um médico totalmente impróprio para analisar se ele tem condições ou não de voltar para o mercado de trabalho. Então, um ortopedista dando laudo cardiológico. Ou vice-versa, se for um problema ortopédico, um problema de coluna, você vê um cardiologista fazendo uma análise de coluna, por exemplo, tá certo? E eu já vi várias pessoas revoltadas com isso, porque foram excluídas desse benefício, e são pessoas que realmente não tinham condições de voltar para o mercado de trabalho, aí ficam 1, 2 meses, agendam outra perícia, e nessa segunda perícia passam. Quer dizer, passam não, recebem, revêem o seu benefício, né? O que o senhor tem a falar sobre essa situação dessa perícia feita por médicos imperitos? Mas eu vou pedir para o senhor uma gentileza. Eu preciso fazer um intervalo comercial e volto em seguida com o Dr. Rafael Badini falando sobre as perícias dos imperitos. Fique com a gente, é um pequeno intervalo comercial. (21 horas 25 minutos) nessa noite de quinta-feira, dia 25 de novembro. Ao meu lado, o Dr. Rafael Badini, procurador federal, que está respondendo, falando sobre Previdência Social, aposentadoria e INSS. Qual é a verdade real? A verdade real é que criou-se um sistema para dar suporte financeiro à pessoa depois de uma determinada fase da sua vida, a aposentadoria. Esse suporte financeiro é custeado pela contribuição, pequena contribuição, de vários trabalhadores que se juntam para custear o benefício daquele trabalhador que se aposentou. Bom, nós temos duas situações importantes aí, doutor Rafael. O ser humano que lida com o poder, que é aquela pessoa do cotidiano que presta um concurso público e passa, né, para trabalhar numa autarquia. Alguns funcionários do INSS se sentem deuses. É assim que a gente vê. E manipulam certas situações, e é a realidade, doutor Rafael. Infelizmente, existem pessoas que acham que estão ali e que são mais que as outras. E que pegam o segurado e os tratam de forma inconveniente. E, às vezes, a pessoa em desafeto, não, eu vou prejudicar mesmo. E isso acontece de fato. Então, como nós sabemos, nós operadores do direito, o senhor é um operador do direito, cada caso é um caso e tem que ser analisado com toda frieza e com toda responsabilidade. O senhor concorda comigo? Sim. Aí eu venho a outra pergunta. Eu passei por 3 faculdades: Educação Física, Fisioterapia e Direito. Dentro da Educação Física e da Fisioterapia, eu tive aulas de anatomia. E a gente sabe que o organismo humano é uma máquina difícil da gente interpretar. Realmente, cada ser humano, cada organismo, responde de forma diferente ao mesmo estímulo. De repente, uma pessoa sente mais frio, outra sente menos frio, estando no mesmo ambiente. Por que você está dizendo isso, Nelson? Porque não me parece correto a atitude do governo achar que uma pessoa, um médico, pode ser perito e entender de todas as matérias. Porque é impossível, doutor Rafael, como é impossível para um advogado entender de todas as matérias do direito. Ser criminalista, trabalhista, falar de direito previdenciário. A base, o advogado pode até ter, mas se ele não tiver no cotidiano, sai uma legislação nova, sai uma súmula nova, o senhor sabe que é assim, e a gente se perde pelo meio do caminho. Então, o que eu estou falando aqui agora, o Nelson, me parece que nessa balança do equilíbrio social deveria ter mais empenho do governo e de ter realmente um cardiologista para analisar se o problema de coração é cardiológico, um ortopedista, cada médico especialista em sua função, analisando a real situação do contribuinte. Por quê?
Porque a regra foi criada, sendo justa ou injusta, ela existe. Para uns, R$50 não é nada. Mas para muitos trabalhadores, tirar R$50, eu vou repetir a frase que eu vi um trabalhador falar uma vez, numa outra situação, mas para muitos, R$50 é dinheiro de cerveja, mas para outros R$50 são 25 litros de leite. Entendeu? Então, eu acho que a gente tinha que ter mais responsabilidade política e social. Aquela pessoa que tenta fraudar o INSS deveria ter vergonha na cara, aquela pessoa que pode trabalhar, deveria ter vergonha na cara, porque aquele benefício que ele tira do INSS, ele está tirando de uma pessoa lá na frente que realmente tem a necessidade de ter esse benefício. Porque corre o risco do INSS, da Previdência, passar por um colapso financeiro. Entendeu? Então, doutor Rafael, eu fiz até uma espécie de um desabafo, porque me parece incorreta essa visão do governo. E eu lhe peço até desculpa por essa. Sem problema. Eu te peço, até em parte concordo com um aspecto do que você falou. E eu até vamos fazer uma comparação aqui interessante. Às vezes você tem cidade pequena, a figura de um juiz só, para a cidade inteira. Sim. E essa pessoa tem que acabar entendendo de todas as matérias. Mas, como você sabe, é humanamente impossível você entender de tudo. Então, qual é o papel da gente, advogado, ou mesmo das partes? Levar a esse juiz o máximo de informação possível para que ele possa decidir. Então, enquanto a gente não consegue essa realidade melhor de ter um perito especialista em cada matéria, a gente tem que fazer o papel que o advogado faz com o juiz da cidade pequena. A gente, enquanto examinado, enquanto segurado, tem que levar o máximo de informação para esse médico perito que está lá. Sim. Porque se você leva a tua informação correta, Nelson, você consegue mostrar para ele que realmente você, com aquele quadro de saúde, não pode trabalhar ou por um mês, ou por uma semana, mas você tem que levar as informações. Acontecem muitos casos, Nelson, das pessoas chegarem, relatarem com detalhes os seus problemas, mas não levarem exames, não levarem informações atualizadas. Certo. Aí, realmente, esse julgador fica sem elemento. Como é que ele vai justificar? Porque ele tem responsabilidade. Se ele concede uma coisa que não é devida, responsabilidade pessoal enquanto servidor público, como é que ele vai justificar, Nelson? Por mais que ele saiba que aquele quadro, pelo que você relatou, geraria uma incapacidade para o trabalho, mas você não levou elementos. Tem prova material para aquilo. Então, enquanto a gente não consegue, a sugestão do Nelson é ótima, eu adoraria que a gente conseguisse transformar em especializados todos os servidores que nos atendem. Só que enquanto isso não acontece, vamos levar o máximo de informação para ele que ele vai. Essas coisas que eu falo, assim, essas utopias, eu costumo dizer que assim, é o ideal filosófico. Quando a gente está filosofando, é o ideal, seria o mundo perfeito. Tem que pensar assim. Doutor Rafael, a gente tem que encurtar um pouquinho porque o programa já está terminando. Mas eu preciso fazer outra pergunta para o senhor. Nessa relação, contribuinte e INSS, tá certo? O contribuinte precisa de um despachante para se fazer representar no INSS, para tirar dúvidas, ou ele pode ir direto? É muito boa essa sua pergunta, Nelson, e é interessante esclarecer e trazer isso às pessoas. Tanto o contribuinte, enquanto você está com a figura de contribuinte, tem que pagar alguma coisa, ou eu quero ter algum benefício, acesso a algum benefício, não é necessário a figura de um intermediário. Por quê? Quando é que você recorre ao intermediário? Quando você não pode ter acesso às informações, aos requisitos que você precisa preencher para ter aquele benefício ou para parcelar a sua contribuição. Só que no caso da Previdência e da Receita, você tem acesso. No caso da Previdência, no site, Nelson, quem tiver a oportunidade de entrar no site da Previdência, ele é muito explicativo. Você clica, por exemplo, num auxílio-doença, numa aposentadoria, aparece a lista de todos os documentos que você precisa. E se você tiver a tua vida regular, por exemplo, o teu empregador informou a Previdência, quais os anos que você trabalhou e quanto você ganhou, você chega lá na hora, Nelson, tudo é verificado pelo sistema, através do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o famoso CNIS, e o seu benefício não é mentira, a gente sai em 30 minutos, porque as tuas informações estão lá. Então, você não precisa de ninguém. Então, se a pessoa quiser saber quanto tempo contribuiu, você vai ao site, ou você, por enquanto ainda não tem essa funcionalidade no site, mas você pode procurar uma agência da Previdência e pedir uma consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais. E tem o teu tempo de contribuição registrado. Aí você vê, peraí, esqueceram esse vínculo, trabalhei na padaria e não está aqui. Aí você vai procurar saber o que aconteceu. Então, tem no site da Previdência, tem através do telefone 135,
tem os servidores que estão lá. Se você tiver alguma dúvida num processo judicial, pede para o seu advogado marcar um horário e falar comigo, a gente conversa e explica. Aí, por que eu falo em advogado, Nelson? Porque às vezes a gente utiliza certos termos dentro de um processo que, por mais que você explique, às vezes as pessoas não entendem, porque, infelizmente, a gente tem uma linguagem diferente, o juiz usa uma linguagem diferente, o processo também. Então, mas marca, pede para o seu advogado lá conversar comigo, entra no site da Previdência. Gente, não precisa gastar dinheiro com despachante, não precisa gastar dinheiro com intermediário, essas pessoas cobram caro. Você tem acesso, se tiver dúvida, pede para um filho ajudar, pede para um parente ajudar, mas não recorra a esse tipo de... Essa linguagem, realmente, eu dou até como exemplo, assim que eu comecei a fazer faculdade, eu fui trabalhar no escritório, fazer estágio e pedi para ver andamento de processo. Aí eu peguei lá o andamento, estava escrito assim, autos conclusos. Eu fiquei todo feliz e concluiu, acabou o processo. Mas quem lê, o leigo, vai ver autos conclusos, vai achar que concluiu o processo, né, doutor? Na verdade, quando você lê autos conclusos, quer dizer que o auto está na mão do juiz para análise, para algum despacho, para alguma coisa. Não é isso? Outra coisa que eu tenho que falar. Eu fiz o comentário aqui de funcionários, de pessoas que prestam concurso público e depois passam e mudam o comportamento, se sentem deuses. Eu não me referi especificamente à agência do INSS aqui, mesmo porque não conheço ninguém do INSS. Até hoje eu não tive necessidade de usar os serviços aqui na nossa agência. Mas eu utilizei na Receita Federal o serviço de 2 funcionários do INSS que estão locados na Receita Federal, que tratam inclusive de parcelamentos, que são os 2 Carlos, a quem eu deixo aqui meu abraço e meu agradecimento, porque em todas as vezes que eu precisei ir ao INSS, junto à Receita Federal, eu fui muito bem tratado. Inclusive, eu precisei de um processo lá, e um desses Carlos, que eu não sei o sobrenome dos 2, são Carlos lá, ele falou, não, a gente anota aqui o telefone do contribuinte, a gente liga para a pessoa. E ligaram realmente. E eu fiquei muito satisfeito com isso, pelo atendimento. Então, em relação a esses 2 membros do corpo do INSS, que eu tive o prazer de conhecer, eu só tenho elogios a tecer. Entendeu, doutor Rafael? Eu preciso agora terminar o programa. Mas antes de terminar, eu tenho que fazer mais um pequeno intervalo comercial. Voltamos com as considerações finais do doutor Rafael Badini e vamos encerrar o programa. Então, fique com a gente mais um tempinho, que vamos para mais um intervalo comercial e voltamos em seguida. Estamos de volta com o último bloco do programa OAB em Foco. Eu estava aqui no intervalo comercial conversando com o doutor Rafael. A gente vai se sensibilizando até com as coisas que a gente fala, né, doutor Rafael? Começa a viajar aqui no que seria um país perfeito, uma sociedade, né, respeitável. Doutor Rafael, eu novamente só tenho que lhe agradecer. Eu telefonei para o doutor Rafael, por favor, vem aqui no programa. Ele prontamente atendeu. Então, meu muito obrigado em nome da 13ª Subseção. Espero tê-lo aqui outras vezes, tá certo? E meu muito obrigado. Suas considerações finais aí para a tela. Obrigado, Nelson. Novamente gostaria de agradecer a você, a paciência do seu público, que faz pergunta, que encontra com a gente na rua, tira dúvida, e dizer que, olha, a gente está lá para atender, para responder, para tirar dúvida. Qualquer dificuldade que você tiver, procure, por mais problemas que você possa ter. Se não atendido uma vez ou 2, volta lá, pergunta, dá uma chance para a gente. E agradecer também ao Diário por ter esse espaço para a OAB, para que a gente possa fazer a nossa missão enquanto advogado, porque, gente, eu sou advogado também, não deixo de ser por ser servidor público, e a gente tem a nossa missão na sociedade, a gente está aqui para trazer uma pequena contribuição, e desculpem se eu cometi algum erro aqui, alguma impropriedade, tá bom? Na próxima a gente conserta. Então, obrigado, Nelson. Tá certo. Bom, amigo telespectador, vou terminar o programa mandando novamente um abraço para os meus amigos lá da Fonte Santa, em especial meu amigo João, sua esposa Sueli, minha amiga Gabriela, a filha deles. Um grande beijo no coração de vocês. E, novamente, lembrar o amigo advogado. O programa OAB em Foco é uma realização da 13ª Subseção, hoje presidida pelo Dr. Jefferson de Faria Soares, em parceria com a Diário TV. Então, o programa OAB em Foco se propõe a ser uma vitrine do advogado teresopolitano. Então, você, amigo advogado, colega de profissão, faça a gentileza, procure ali
a subseção, falarei com a Henriette, com a Cláudia, dê o seu nome, diga a sua especialidade e eu entrarei em contato para convidá-la a estar aqui no programa, falando, mostrando para a população de Teresópolis a sua competência jurídica. Eu preciso me despedir, eu sou o Nelson Filho, em mais um programa OAB em Foco. Convido vocês para a próxima quinta-feira, programa ao vivo. Fiquem todos com Deus e até a próxima quinta-feira.